Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Jesus nos contou uma parábola para mostrar que deviam orar, sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como a viúva ficava incomodando, vou julgar a sua causa, para que não aconteça que, por fim, venha molestar. Então o Senhor disse: ouça-me bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos escolhidos, e que Ele chama de dia e de noite? Embora pareça demorar em defendê-los, digo a vocês que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé nessa terra? Irmãos, lendo essa passagem, Deus me falou algumas situações dela, e que queimou no meu coração, a qual muitas das vezes nós passamos. Muitas das vezes começamos a buscar a Deus por alguma causa específica, ou até mesmo para dentro da nossa casa, salvação para nossos irmãos, ou filhos, ou parentes. Começamos a falar e em algum momento nós começamos a achar que está demorando demais e paramos de orar, paramos de buscar e paramos de acreditar que Deus vai fazer. Muitas das vezes nós achamos até que Deus faz de tudo na casa dos outros, com os outros lá fora, e os nossos mesmos que estão próximos, que nós estamos buscando salvação para eles, a gente acha que aquela pessoa às vezes nem tem mais jeito. Às vezes é viciado, ou drogado, ou velho, ou não conheceu a palavra de Deus, e nós achamos, para isso não tem mais jeito. E muitas das vezes nós cometemos essa falha tão grande que paramos de orar, de buscar por uma causa que colocamos diante de Deus. Ou então muitas das vezes nós começamos tão aflitos, tão desacreditados que perdemos a nossa fé. E com isso nós deixamos de lado, ou até muitas das vezes por causa de tanta aflição, não vemos luz lá no fundo do túnel e paramos até mesmo de servir a Deus. Quantos deixaram a casa do Senhor por acreditar que não tinha mais jeito? Quantos voltaram para o mundo do pecado por acreditar que não tinha como mais fazer? Quantos que acharam que não tinha como ser salvo porque se acham um grande pecador? Mas a salvação, a obra do Senhor, o milagre não é por merecimento, mas é pela graça de Deus que nos deu hoje. Se hoje estamos aqui, se hoje conhecemos a palavra, foi porque a graça dele nos alcançou e não por merecimento nosso. Então, sim, quando você tiver uma causa diante do Senhor, não pare de buscar, não pare de clamar e não perca essa fé. Ali mostrava uma mulher que mesmo um juiz que não temia a Deus, e mesmo assim Deus fez com que ele julgasse a causa dela e resolvesse o problema. Nós temos um Deus que é juiz, nós temos um Jesus que intercede de nós diante de nosso Pai contra o acusador que é o diabo. E ele faz isso diante de Deus. E nós temos o Espírito Santo para interceder pelas nossas orações, porque a palavra fala que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós e por gemidos respondemos. E uma coisa que devemos, que no final nos fala, que me chamou mais atenção, é o que tem acontecido. Uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, que a Bíblia fala que o amor se esfriaria, a fé diminuiria, e como eu falei, que muitas das vezes a gente deixaria de servir a Deus. A Bíblia fala que Satanás iria tentar até os escolhidos de Deus
Deus para que não herdasse a salvação. E quando nós vemos no final do versículo 8, digo a vocês depressa, a fim de fazer a justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre essa terra? Como estará a nossa fé diante do Senhor? Irmãos, uma vez eu falei da oportunidade que teve, que Jesus não está voltando. É uma forma que a gente fala que ela é errada. Jesus vai voltar, porque nós não temos um Jesus que ele é irresponsável, nós não temos um Jesus que é incoerente com a palavra dele, nós temos um Jesus que falou que nem ele sabia quando a volta dele vinha. Ele falou que somente o Pai sabia dessa volta dele. Só que ele falou que a vinda dele seria como um piscar de olhos, seria como um ladrão, que nós não sabemos o momento que ele vem, porque se nós soubéssemos quando o ladrão viria, nós fecharíamos essa casa. Então, a Bíblia nos ensina que nós buscarmos não há tempo, não deixe por último momento. Ainda que no último momento nós podemos, meu Pai, ter pecado e ser salvo naquele último momento, mas nós temos um privilégio hoje que já conhecemos, estamos caminhando. Vou ali, quando sair da presença, vou cometer várias coisas e como no último tempo, hoje eu sou novo, no último tempo eu venho e me arrependo. Não deixe isso para depois, que a vinda de Cristo está muito próxima. A gente vê a fé se esfriando, o amor se esfriando e as pessoas cada dia não têm mais empatia com ninguém, não tem mais respeito com ninguém. Você vê lá fora tantas as coisas. Então, continue buscando o Senhor e o mais principal, não deixe a sua fé se acabar. Pede todos os dias aquele primeiro amor de quando a gente converteu. E quando nós convertimos, nós buscávamos encarecidamente, nós íamos para a morte, nós fazíamos de tudo. E com o tempo deixamos muitas das vezes nosso fogo se apagar. Pede ao Senhor para acender essa chama. Amém? Glória a Deus, agradeço a Deus.